Olá, bom dia. Hoje é domingo, 25 de fevereiro de 2024. Ontem, fiz a live do sábado falando de motivação. E é interessante que esse é um tipo de tema que sempre tem muito mais a ser dito. Eu normalmente faço aqui uma síntese para a reflexão daqueles que me acompanham, seja aqui no Facebook ou no canal do YouTube, né? Então, aí eu dei mais destaque à pirâmide do Maslow. Já falei sobre isso no outro vídeo, da Abraham Maslow, psicólogo americano já falecido, que fez um estudo, né, sobre motivação, etc. Sua teoria é praticamente a mais conhecida, né, no mundo. E falei também, não vou repetir aqui tudo, porque aí você pode assistir o vídeo anterior, das motivações internas e externas, que é fruto do trabalho de outros estudiosos. Hoje, então, eu vou tentar, digamos assim, complementar esse assunto para dar mais subsídios para uma boa reflexão e consequente mudança daqueles que têm interesse nisso. Uma das questões, né, eu estava observando que, fui ver as minhas palestras anteriores, estava observando que, na verdade, existem muitas teorias sobre motivação, várias. E hoje em dia, está acontecendo muito, já faz um tempinho, o pessoal aí das empresas, tal dos coaches, etc. Então, o que eles estão fazendo? Eles pegando essas premissas, esse conhecimento, e trazendo para dentro da questão da motivação apenas no sentido empresarial, no sentido material, no sentido de empresas mesmo. Então eles estão trazendo isso como se fosse novidade, estão trazendo e colocando no universo empresarial. Até porque isso dá dinheiro, fazer palestras sobre isso dá dinheiro, tá? Então o pessoal está querendo ganhar dinheiro, na verdade, nesse sentido. Eu já fiz palestras para todos os tipos de públicos, inclusive de empresas. Mas a minha visão de vários temas, e principalmente esse da motivação, ela é humanitária, no sentido de que ela é abrangente, de que ela vai além das empresas. Então, vou dizer para vocês aqui uma divisão que, durante o meu trabalho como psicoterapeuta, eu fui aprendendo e fui criando uma espécie de método e algumas definições. Algumas que não são até novas, porque você vai bebendo de outros conhecimentos. Mas eu cheguei a uma conclusão no sentido de que essa questão evolutiva do ser humano, ela passa por diversos setores da vida. Então, para tornar mais didático, digamos assim, então eu dividi a vida do ser humano, né, em alguns setores. Então tem um setor, se quiser anotar, presta atenção, tem o setor pessoal, que é um setor único, que é você com você, tá? Então você vai trabalhar, digamos assim, a essência de si mesmo e vai trabalhar para evoluí-la, desenvolvê-la.
Esse é um setor. Então, nesse setor estão implícito aí investimento em estudos, conhecimentos, coisas desse tipo, né? Aí no segundo setor é o setor familiar, onde que a pessoa vai trabalhar o seu entorno familiar, vai tomar consciência dos outros e vai interagir com os outros, conviver com os outros, buscar, né, aprimorar esse relacionamento, essa convivência com os outros. Aí tem o terceiro setor, que é o do trabalho. Nesse trabalho, a gente pode colocar a questão econômica, financeira, etc. Então, a pessoa vai investir neste setor de alguma forma, com especialização, com aprimoramento, né? Busca de capacitação, coisas assim, tá? Eu não vou me estender muito nisso. Aí tem o setor social / comunitário, que você, ou a pessoa em desenvolvimento, em evolução, ela vai trabalhar a sua convivência social, a sua convivência comunitária, a sua convivência com as outras pessoas, né? Aí vai entrar o esquema várias coisas, né, nesse setor social comunitário, porque vai também ter a ver, o social vai a ver como é que você vai se relacionar com as pessoas, as amizades, as suas interações, etc. E a questão comunitária é como é que você interage dentro da sua comunidade, o que você faz, né, dentro dessa comunidade, como é que você se apresenta, como é que você se contribui. E aí, né, o outro setor que eu acredito, na verdade, eu não acho, de suma importância, que é o setor da espiritualidade. Quer dizer, como é que você vê a questão da espiritualidade na sua vida? Aí, lógico que vai entrar, né, no setor da espiritualidade, vai entrar essa coisa desse investimento no sentido mais transcendental, digamos assim, né? Até metafísico, e também a questão religiosa, que está embutida aí no setor da espiritualidade, porque nós somos tudo isso que eu estou falando, né? É o setor pessoal, né? O setor familiar, o setor do trabalho, né? O setor da convivência social, comunitária, né? O setor espiritual. E você pode colocar também, um setor aí no meio desses, o setor, digamos assim, dos relacionamentos. Como é que você se relaciona, de modo geral, embora isso esteja implícito na questão sociocomunitária. Então, são esses setores. Então, a motivação, a questão da motivação, ela está baseada, né, nesses setores todos, elas avançam nesses setores todos. E como eu disse, não é só um setor, de repente você pega uma coisa e fica só no modo empresarial. Não, se você não desenvolve como pessoa, né, uma pessoa integral, no modo empresarial pode ser que você desenvolva até um determinado limite, não passe disso. Aliás, eu estava vendo, né, tem uma teoria motivacional também, que eu, assim, não dou muito destaque, que é a tal da teoria das expectativas. Quer dizer, você vai, né, se motivar pelas expectativas, quer dizer, por aquilo que você espera ganhar, receber, etc. É muito pobre isso, né, em termos de embasamento. Só se você levar isso só para o campo
empresarial. Então, eu vou me motivar para mim ser promovido, para mim ganhar um salário maior, etc, etc. As expectativas que você tem e que podem vir a ser frustradas. Aí então eu estou entrando nesse tema, aí eu vou entrar no tema mesmo dessa reflexão, que é, eu até ia dar um nome, né? Motivação, perdas e ganhos, certo? Dos aspectos motivacionais. Mas aí eu resolvi abranger, ampliar essa conversa, mas o que vai cair aí. Então tem um estudioso que chama-se Pérez Lopes, conhecido, né, como Pérez Lopes, que ele diz o seguinte: a procura e realização de metas que não possuem valores podem até motivar durante a busca, mas quando realizadas produz frustração. Essa é uma verdade. Aí entra uma questão de motivação e valores. E eu falei, digamos assim, en passant, já na live anterior. Mas a verdade é bem essa. Eu resgatei isso de palestras que eu fiz. Quer dizer, a procura e realização de metas que não possuem valores para embasá-las podem até motivar durante a busca, mas quando realizadas, produz frustração. Porque na hora da busca, né, pela realização de metas, propósitos, você pode estar empolgado, tudo, né? Então você vai embora. A partir do momento que você realiza, se esses propósitos, esses objetivos, se eles não têm valores embasando, podem produzir frustração. E produzem. Muita gente dá a vida, por exemplo, por um cargo numa empresa. Dá a vida. Então ela almeja ser o diretor-geral, digamos assim. Ela faz de tudo. Passa por cima dos outros, faz fofoca, entrega os outros, faz tudo. Digamos assim, tudo que é necessário na cabeça dela, ela faz para atingir aquela expectativa de ascensão funcional. E aí quando chega lá, de repente ela vê que ela chegou lá, mas ela não tem, por exemplo, não tem amigos, não tem pessoas que confiem nela, não tem pessoas que ela confie. Porque essa questão da confiança, ela é uma via de mão dupla. Você confia em mim e eu confio em você. Isso é o melhor. Então, aí vai produzir, então, frustração. E muita gente faz isso, e quando chega nesse topo, né, da pirâmide funcional, chega lá e não vê que não é nada daquilo que ela pensava que era. Tá? Na verdade, se você analisar, ela não tinha uma base de valores para dizer, eu quero ser o diretor-geral, quero implementar isso, quero fazer isso, quero tal. Tem um projeto. A pessoa chega lá, ela é engolida pelo sistema e passa a ser mais um qualquer que chegou no topo. E que esse topo daí vai ver, não vale nada, é uma frustração. Isso acontece em vários setores da vida, onde as pessoas criam expectativas de evolução num determinado setor, e quando chega lá, vê que não é nada daquilo. Entendeu? Então isso acontece. Aí a gente observa que, então, a boa motivação, de modo geral, ela tem que estar baseada em valores. Valores. Valores como honestidade. Valores como
o próprio trabalho em si, ele é um valor. As pessoas distorcem para lá e para cá. Mas o princípio da honestidade, o princípio moral, tá? São valores que às vezes muitas pessoas, no campo dessa evolução material que nós estamos aqui vivendo, desprezam. Então a motivação da pessoa está só nas expectativas. E aí ela se frustra. Esses valores que eu falo, segundo mesmo o Pérez Lopes, eles têm algumas vertentes, né? Por exemplo, valores espirituais, que são valores imateriais. São valores que eu digo, né, valores de alma, valores de espírito, né? Para aquele que acredita e que quer essa evolução. Esses valores, eles têm que ser contemplados, né? Quando você se motiva para fazer algo, tem que haver algum elo de ligação, alguma sincronicidade, né? Outros valores podem ser, né, são verdades que são intelectuais. Bem, o valor do bem, que está aí junto, né, que são valores éticos, morais. Então, esses valores, eles têm que estar baseando a sua motivação. Você não pode ficar preso apenas no campo da materialidade, porque tudo que é material, ele é efêmero. Em algum momento ele vai perder valor. Tá? Para você ter uma ideia, se você tem como objetivo, tá? Como motivação, comprar um carro 0 km X, tá? Então você vai se motivar para obter esse bem. A verdade é que quando você obtém esse bem, em termos financeiros, material, a partir do momento que você o obtém, que você o compra, que você o tira da loja, ele já perdeu valor. E aí, paulatinamente, ele vai perdendo valor. E de repente pode ser uma grande frustração, porque você espera que aquele veículo seja o suprassumo, né, do automotivo e tal, vai te dar status. Tem gente que compra carros pensando em ganhar status através daquele bem que ele vai apresentar às pessoas. E tem pessoas, inclusive, que, estou falando de veículos, tem pessoas que se amparam o seu status social num bem material, como um carro, por exemplo, ou com uma casa enorme, a pessoa faz. O que está em desuso hoje, né? Esse negócio de casa grande. E depois que, principalmente quando as pessoas têm filhos, os filhos vão embora, a pessoa fica naquele emaranhado, né, de cômodos dentro de uma casa, praticamente sozinho. Às vezes o casal, né, sozinho, etc. Então, você vai observando que se o seu aspecto de motivacional for só material, você vai ter frustrações, o que significa que você vai ter perdas futuras. A frustração normalmente é baseada em perdas. Então você vai de repente dizer, pô, mas eu lutei a vida inteira para ter isso, para ter aquilo, e agora que eu tenho, eu não sou feliz. Agora que eu tenho, a vida estagnou. Então não há nenhum, sabe, um valor intrínseco naquele bem. É só um bem. É só um automóvel.
é só uma grande caminhonete, né? Hoje em dia tem muita gente que compra caminhonetes para, tipo assim, eu sou o cara, né? A gente vê por aí no trânsito, né? Eu sou o cara, tá vendo? Eu tenho uma caminhonete, tal, tenho isso, essas coisas pobres do ser humano. Então, isso são motivações. Quer dizer, quando a pessoa se motiva só para isso, só para o alcance de bens materiais, uma hora ela vai se frustrar. Se a vida for só isso que ela acha que é. Percebem, então? Então, aí entra uma questão que eu falei ontem, na outra live, que é essa coisa da motivação intrínseca, aquela que está dentro de você, tá? Eu não quero obter um bem para mostrar para os outros, para ter status. Isso aí não vale nada, nada, nesse sentido. Se você vai se frustrar, porque inclusive você vai encontrar pessoas que não estão nem aí se você tem, né, uma Ferrari, se você tem uma caminhonetona, se você tem um ônibus, né? Tem gente que você vai encontrar pessoas que não vão estar nem aí para você. Não, porque o verdadeiro status, ele é uma coisa muito mais profunda que isso, né? Não tem a ver com celebridades, não tem a ver com essa celebridade no termo, é nesse termo que o pessoal, na verdade, vulgarizou o termo celebridade, né? Então qualquer mocorongo aí já se acha, né, celebridade, vira famoso num dia, né, no outro dia já é desfamoso, né, etc. É o que essa sociedade nossa está produzindo, essas aberrações, né? O pior é que tem gente para consumir esse tipo de aberração. Isso aqui é o pior. Aí então o que acontece? E quando você se motiva e no âmago desse motivo, na base desse motivo, não tem valores, isso vai proporcionar, né, frustrações. Então você tem que perceber muito, né? Quer dizer, se aqueles valores que você está buscando, que eu falei, os valores intrínsecos, são valores que você quer o quê? O bem-estar interior. Se você pensar, o que eu quero? Eu quero paz. Paz. Paz de espírito, paz de alma, paz de mente, boa saúde. Tá? Eu quero estabilidade emocional, harmonia. Eu quero serenidade. Isso não tem preço. Não tem preço. E muitas vezes o preço que isso vem a ter é o desprendimento, veja bem, o desprendimento dos anseios materiais, anseios de consumo, etc. Então é diferente, não é? A motivação externa, que eu já falei, né, na outra live, a motivação externa ela tem a ver com essa motivação carente de valores, porque as pessoas miram coisas lá fora. Eu quero ser o xerife da cidade, eu quero ser o presidente da empresa, eu quero ter, principalmente quando baseado no ter, né? Eu quero ter ganhos assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, tal. A verdade é a seguinte, se fosse feita uma pesquisa séria, tá? Você veria que que os chamados ricos, a maioria nem sabe o que é felicidade.
por exemplo. Que felicidade não se compra. É um estado de espírito. É um estado de alma. Então, se você colocar a sua felicidade em coisas materiais, em bens, etc., propriedades e tal, em algum momento você vai se frustrar. Se você observar, eu não sei como é que você é de observação, mas se você observar, por exemplo, filmes, seriados, etc., porque eles, alguns não trazem nada, mas muitos trazem uma questão sociológica para ser analisada, né, pelos grandes, poderosos, ricos, etc. Eles vivem o quê? Os grandes ricos vivem cercados de segurança, cercados disso, daquilo, né? Sempre tem gente querendo tirar alguma coisa deles, e eles criam essas neuroses, né? De que alguém quer invadir a casa deles, de que alguém quer furtar, né, os trem deles lá. Eles não têm paz, eles enganam, porque as pessoas só veem o glamour da coisa, né? Os espectadores só veem o glamour da coisa. Então você vê aquela pessoa ou aquelas pessoas no iate fazendo lá orgias e tal, bebendo todas e usando todas as drogas possíveis. Aí você, aquela ideia de felicidade que eles têm, e você vai acreditar nisso, que aquilo é ser feliz, porque você não conhece aquelas pessoas que você vê, seja que eu falei, filmes, seriados, e na vida real, você vê aquelas pessoas, você não conhece aquelas pessoas, você não sabe o que vai dentro delas, né? Os distúrbios que elas têm. Muitas delas tomam remédio para tudo, né? Vivem à custa disso, e ali, aparentemente, estão esbanjando felicidade. Essas cenas são muito comuns, né? Se você pega alguns bandidos fictícios e bandidos reais, você vai ver que qual que é o objetivo deles? É ganhar dinheiro e daí fazer isso. É festas, orgias, etc. Então, isso eu estou tirando fora a violência que circula ao redor, né? Que eles têm que estar sempre matando alguém. Eles sempre têm um inimigo. Observou? Eles sempre têm um inimigo. Seja quem for. Então, a pessoa vive insegura, só que ela mente. Então ela bebe, ela cheira cocaína, ela faz 1000 coisas para enganar a si mesma. E as pessoas acreditam que isso é sucesso. No meu trabalho e na minha vida, eu já conheci pessoas de altos poderes aquisitivos, né, de indústria, etc. E você vai conhecer a pessoa, você vai ver que é uma pessoa totalmente desestruturada, disfuncional. Às vezes, aquela família rica que você admira na sua cidade, ela é totalmente disfuncional. Eles mascaram a vida deles para dizer para os outros, olha, nós aqui somos os caras, nós somos felizes, nós temos isso, temos aquilo, temos iate, temos jet ski, temos barco, temos um avião, temos isso e aquilo. Mas, no convívio, no dia a dia, é um inferno. Muita gente compra só a embalagem. Então, essas motivações com bases externas, com base em status, de querer aparecer, de querer ser isso, ser aquilo, elas não levam a lugar algum, porque essas conquistas todas são efêmeras e elas se deterioram com o tempo.
Eu já experimentei algumas situações dessas. Não em grandes proporções, mas já. E a gente percebe que aquilo ali, com o tempo, você cai na real e diz, olha, não vale a pena, né? Você está em casa e você não sabe que lá na sua propriedade X, que lá o ladrão está fazendo a festa, e daí você vai ter aqueles transtornos todos, então você vai ter que viver sempre receoso dessas coisas e tal. É complicadérrimo isso, né? Então, se você não se motiva internamente, tá, pelos ganhos imateriais, né, você não tem nada. Você não tem nada. Você pode perder tudo amanhã. Agora, é aquela história. Essa paz que eu falo, essa serenidade de espírito, essa leveza para viver, diante, né, de acordo com alguns limites que você tem que se impor para poder manter isso, né? Você vai observando que você pode ter coisas, certo? Mas não ser possuído pelas coisas. Você pode ter, mas a sua grande realização, ela é interior, ela é interna. Entendeu? Então, assim, isso acontece. Olha, eu quando falo, eu falo e visualizo coisas que eu já vivi, que eu já conheci, pessoas que eu já conheci, pessoas que se colocavam em questão de poder, de status e tal, tipo assim, o status era o poder, então a pessoa era o que? Era o deputado X, o prefeito da cidade, não sei mais o que. Pessoas se achavam. Tudo isso tem prazo de validade, porque esse público externo que você fica querendo mostrar para eles, poder, etc., eles cansam de você, de repente eles não estão nem aí mais para você. E quando você não está mais, por exemplo, no poder, eles te esquecem. Você não existe. Quando você, por exemplo, pessoas aí que já tiveram muito dinheiro e tal, daí quando elas perdem tudo, porque elas não tinham nada, na verdade, porque elas se amparavam em superficialidades. Aquelas pessoas que viviam ao redor, né, como a gente fala, puxando o saco, adulando e tal, elas desaparecem, porque esses são os parasitas, né? Sempre vão existir parasitas também. Então é interessante pensar, né? Pensar que muitas vezes, né, esse tipo de motivação externa que eu falei, motivar-se por coisas, por pessoas, né? Quer dizer, pelos ganhos que a pessoa espera obter em razão da ação realizada, da dependência das pessoas alheias, da dependência dos interesses alheios. Se você basear sua motivação nisso, sabe, não tiver valor nenhum segurando isso, isso vai gerar frustrações. E frustrações que são dolorosas, né? Tem gente que se suicida quando baseia tudo nesse meio, né? Esse tipo de motivação. E a motivação interna, né, intrínseca, que eu já falei, tem a ver o quê? Pelo que a pessoa espera que as suas ações
que o cumprimento das suas metas, dos seus propósitos, produzam nela a sua própria melhoria. É você que melhora. Você é o seu grande suporte, não os bens que você tem. Você é o seu grande suporte, não as coisas que você tem, porque aquilo ali amanhã pega fogo e vai embora. Então, também tem essa questão das motivações que transcendem a você, sabe? Motivações transcendentes, digamos assim. Eu estou encerrando o assunto, tá, gente? Transcendentes, quer dizer, pelas reações e consequências que você espera que sua ação produza nas pessoas à sua volta. Quando fala espera que sua ação produza nas pessoas à sua volta, isso significa que são aberturas às necessidades alheias. É melhoria pessoal dos destinatários da sua atividade. Isso é transcendente. Transcende a você. A sua motivação transcende a você. O objetivo, digamos assim, é ir além de você. Você também, aí entra uma coisa que faz tempo que eu estou preparando para falar, mas não aqui agora, diga-se aprofundar, que é essa questão, da caridade, mas a caridade num patamar muito mais elevado do que aquele de dar suporte material para as pessoas. A caridade mais profunda que existe, que você dar às pessoas bens de alma, tá? Guarda isso, vou voltar nesse assunto. Bens de alma. Você vai dar algo mais para as pessoas do que uma cesta básica, por exemplo. Certo? Então, essa é a motivação transcendente. Ela transcende a você, transcende a materialidade. Ela vai buscar as pessoas, seja ao seu entorno, seja onde elas estiverem. Você vai buscá-las, vai buscar levar a elas um alento que seja um alento maior. Um alento de conhecimento, um alento evolutivo, um alento que eu digo, alento de alma, alento de espírito. Ok? Então é isso. Essa motivação, interna, preste bem atenção, motivação interna e transcendente, que eu coloquei por último agora, ela tem a ver com todo um processo autoeducativo. Autoeducativo é você educando a si mesmo. É você buscando conhecimento para ser mais sábio nas suas decisões da vida. Mais sábio não é, você ser um Sócrates. Mais sábio é ter mais sabedoria, mais consciência daquilo que você está fazendo e quer fazer de bem e de bom por você e pela humanidade. Então, motivação interna e transcendente exige, entre aspas, naturalmente, um processo autoeducativo. Você precisa rever as suas condutas, os seus pensamentos, o uso que você faz da mente, o uso que você faz do seu cérebro, que normalmente o uso que as pessoas fazem disso tudo é super limitado. Então, é isso. A motivação, ela abrange todos esses aspectos que eu falei aqui nessa live e na live passada. Esses conhecimentos que eu estou transferindo a vocês, essas vivências, isso aí são elementos que, se você trabalhar com isso, você vai encontrar um norte melhor para a sua vida, se quiser,
e também você vai evoluir, né? Em seu lado humanitário, seu lado espiritual, e também, com certeza, vai evoluir em alguns aspectos do seu lado físico, material. Isso faz parte do pacote. As pessoas separam muito isso, né? Pensam que o material é a parte, não é. À medida que você evolui como ser humano, como espírito humano, como alma, você evolui em outros aspectos da própria vida. Ok, gente? Então é isso aí que eu tinha para dizer para vocês hoje. E agradeço àqueles que assistirem, àqueles que compartilharem, àqueles que comentarem, àqueles que se inscreverem no meu canal do YouTube, né? Também. Ok? Então, paz e luz para você e cuide-se bem por aí.